Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar o seu foco. Eu sei que é muito difícil ter foco nos dias de hoje, eu sei que a gente tem muitas dificuldades, eu sei que a gente tem muitas dispersões e cada vez é mais difícil concentrar-se, principalmente quando a gente fala de momentos que a gente realmente precisa se concentrar, como o trabalho, a vida de estudos, a literatura e tudo isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Falo sobre vida intelectual, literatura, escrita, vida de estudos, produtividade, tudo isso. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Hoje a gente parece que vive uma montanha russa do foco. Tem momentos em que a gente consegue ter variações extremas do foco e às vezes no mesmo dia. Então a gente tem dias em que a gente está totalmente produtivo, tem dias que a gente está completamente disperso. Tem momentos do dia em que parece que a gente está totalmente focado. Então tem outros que a gente vive uma dispersão total. Vou começar refletindo aqui. O que podemos fazer para tomar o controle do nosso foco diário? Como a gente pode todos os dias ter momentos de foco e diminuir cada vez mais a dispersão? O excesso de tempo no celular, a cabeça longe. Muitas vezes a gente nem tá fazendo tarefas que a gente não deveria fazer, porque isso é um primeiro problema do foco. Mas muitas vezes a gente tá com a cabeça distante, a gente tá com os pensamentos longe, a gente tá trabalhando e pensando em todos os problemas, toda a lista de supermercado, tudo que a gente tem que fazer e falar com as outras pessoas. A gente fica muito disperso. Por que o foco diário é importante? O foco diário nos ajuda a aumentar, a potencializar a nossa capacidade de estudo, de entrega, de buscar verdadeiramente essa concentração que entrega o nosso potencial a cada dia. Tudo que é valioso exige concentração, exige o foco total, exige faz o que deves e está no que fazes, exige esse estar no que fazes, porque muitas vezes nós fazemos, até buscamos o dever, nós buscamos aquilo que nós devemos fazer, mas na hora de fazer, de agir, nós não estamos realmente naquilo, a gente está com a cabeça distante, parece que tudo sai mais ou menos. Sabe aquele momento da sua vida em que parece que realmente tudo tá pela metade? Você tá trabalhando, pensando no filho, aí quando você tá com seu filho, parece que você pensa no trabalho, daí quando você tá no supermercado, você pensa nas coisas que você tem que fazer em casa, mas quando você tá em casa, você pensa no supermercado e fica todo esse caos totalmente disperso. Então, o que a gente precisa aqui? De algumas dicas práticas de como a gente pode desenvolver o nosso foco diário. Esse vídeo não é um vídeo definitivo. Eu vou trazer aqui cada vez mais orientações sobre como a gente vencer essa dispersão. É impossível que se fale disso de uma forma rápida, mas é lógico que orientações práticas podem sim ajudar a gente a ordenar a nossa cabeça, a colocar a cabeça no lugar e a gente parar de ser tão disperso. Vamos lá! Essa primeira orientação é sobre ter uma manhã com baixa dopamina. Primeiro, vamos entender um pouco sobre a dopamina. Isso é um tema que está muito recorrente, tem vários livros que saíram sobre o tema. Aqui eu vou apenas mencionar um pouco sobre isso. Parênteses, explicação totalmente de uma leiga, tá? Isso aqui é só pra gente entender como pode nos ajudar no nosso foco. Bom, a dopamina funciona como um motivador natural. Então é como a gente, por exemplo, como pessoas com TDAH, eu sei que elas têm níveis basais mais baixos de dopamina e por isso elas podem ter dificuldade de se concentrar mesmo. A gente tem essa discussão sobre os ciclos de picos e quedas de dopamina, né? Cada pico de dopamina leva a uma queda subsequente e diminuindo cada vez mais a nossa capacidade de foco. Então, se a gente evitar os picos de dopamina pela manhã, a gente vai evitar essa queda de dopamina. Então, o que isso quer dizer? A gente tem algumas orientações de como a gente pode evitar esse pico. Por exemplo, evitar o uso do celular ao acordar. Eu oriento muito isso porque faz muito mal. Se a primeira coisa que você faz quando acorda é abrir o celular, saiba que as coisas não estão andando bem. Você com certeza vai passar um dia disperso, sua cabeça vai estar longe, você vai estar lembrando da vida dos outros. Tudo isso vai te atrapalhar na concentração. Uma orientação às vezes é manter um celular longe em outro cômodo. Ah, não, porque eu uso o despertador. Não, compra um despertador daqueles tradicionais, né? Ou então deixa ele longe, né? Coloca o celular longe para despertar, você vai desligar e já vai começar o seu dia. Isso pode ajudar muito na sua concentração. Depois, hidratar-se. Parece óbvio falar sobre isso, e eu sei que as pessoas têm falado muito sobre isso. Essas dicas meio banais, mas é importante que a gente se atente para as questões da saúde. Porque a vida de estudos, uma vida com foco, a vida de um trabalho focado, exige que nós cuidemos também do nosso corpo e nós estejamos preparados para um momento de concentração. Então é claro que se a gente só se alimenta de porcaria, se a gente não toma água e fica nessa torpeza, nessa moleza, isso tudo vai tirar o nosso foco, sem contar toda a questão da educação da vontade, que nós tem outros vídeos falando sobre esse grande livro, né, do Julius Peyo, Educação da Vontade, que vai ajudar muito essa questão do foco, mas principalmente quando a gente fala sobre como que a sociedade hoje
se afastou cada vez mais daquilo que era o mais natural. Então tudo nosso é não natural, né? A gente se alimenta de coisas não naturais. A gente se afasta cada vez mais daquilo que é o ideal para um ser humano saudável. A gente, enfim, se esquece daquilo que mais importa. Ou a gente pode acabar chegando num outro extremo, que aí é um problema para um outro vídeo. Mas por enquanto aqui, eu gostaria de falar sobre a questão da água, a questão de alimentos extremamente calóricos e gordurosos que deixam nossa cabeça mais torpe e principalmente sobre a questão de nós dedicarmos os primeiros momentos da manhã, que geralmente são momentos muito valiosos em que a gente está descansado, a gente está limpo, a gente está teoricamente sem preocupações. É um momento mais propício para, por exemplo, estudar, ler um bom livro, e aí a pessoa chega logo de manhã e já começa a fazer excesso de telas, excesso de televisão, vai tomar café da manhã assistindo um vídeo. Eu convido aqui, né, para que, se esse é o seu padrão, tentar dedicar alguns momentos anteriores a isso para atividades que dispersem menos os sentidos. Então, se a gente não alimenta demais os nossos sentidos, se a gente não fica dando insumos demais para os nossos sentidos alimentares, insumos para a visão, para a audição, se a gente dedica um pouco de tempo logo na manhã para um tempo em silêncio, para leitura e para um pouco de estudos, eu te garanto que é muito mais provável que você vai ter um dia com muito mais foco. Próximo ponto, a oração ou meditação. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a necessidade da oração mental para aqueles que querem desenvolver uma vida de estudos, uma vida profissional, e isso tem tudo a ver com o foco também. Mas é claro que quando a gente desenvolve a nossa vida interior e treina o nosso corpo para reflexão, para contemplação, treina a nossa alma para que a gente tenha olhos para aquilo que vale a pena, é claro que nós vamos ter mais foco nos momentos que nos exigem. Se nós não conseguimos passar 10 minutos sem olhar o celular, em silêncio, contemplando, por exemplo, a natureza, conversando com Deus, dedicando um tempo para olhar para dentro, para crescer para dentro, para olhar para a própria alma, para fazer um exame da nossa consciência, do que a gente tem feito de bom, o que a gente tem feito de mal, o que a gente pode melhorar. Se tudo isso a gente não consegue fazer, quando chegar o momento do foco para o trabalho, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, porque é óbvio que se a gente não treinar a nossa atenção e desenvolver a nossa atenção, nós não vamos conseguir nos momentos que mais nos exigem. E a oração mental, ela alimenta a nossa alma para que durante todo o nosso dia nós lembremos daquilo que é o mais importante. Então, o meu convite é para que logo nos primeiros momentos da manhã você dedique um tempo para isso. 10 a 15 minutos, dedique um tempo para ficar em silêncio, sem consultar o celular, às vezes lendo um livro de leitura espiritual, fazendo oração e conversando com Deus, anotando, escrevendo. Todas as orientações são fundamentais. Esse silêncio que vai fazer você pensar no que realmente importa para você e para sua vida, isso vai fazer com que você tenha foco em todos os outros momentos do seu dia. Porque você vai estar sempre lembrando do seu objetivo último, daquilo que te orienta, que faz com que as suas obrigações valham a pena. Quarto ponto, anotar as coisas, escrever e, se possível, no papel. Primeiro, né, a importância de escrever para o foco. Quando a gente escreve, a gente desacelera essa corrente de pensamentos, então todo aquele problema de pensamentos que nós temos, nós desaceleramos, a gente desenvolve e melhora a nossa clareza e a memória. Então a gente começa a organizar melhor as nossas ideias. Por isso que eu sempre falo sobre a necessidade de escrever diariamente, anotar as coisas, anotar o que você tem que fazer. Pelo amor de Deus, para de confiar na sua memória, falando que você tem que lembrar de comprar batata. Você tem que lembrar de comprar tal coisa. Você tem que lembrar de pagar a conta. Não confia na sua memória. O que pode acontecer é que você vai realmente lembrar, mas aquilo vai ficar ocupando sua cabeça, vai ficar alimentando ali sua corrente de pensamentos infindáveis, né? Ali que não terminam. E quando você precisa focar para o seu trabalho, você não vai conseguir. E um pouco você nem sabe por quê, mas é porque você tá lembrando de tudo aquilo que você precisa fazer, as preocupações, a fulana de tal e não sei o que, a mensagem. O que eu oriento aqui? Tem um caderno, entre aspas, de sujeira, que é o que você vai anotar tudo. Veio na cabeça, lembrou de alguma coisa, anota tudo ali. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, veio na cabeça obrigações que eu tenho que fazer, coisas a cumprir, eu deixo ali num bloquinho do lado, vou anotando tudo que vier na cabeça, tudo que pode atrapalhar a minha concentração.
eu vou anotando ali e depois no final do dia ou no momento de intervalo eu pego aquilo ali e vejo o que já dá para resolver, o que eu vou colocar na minha agenda. Isso alivia muito a nossa mente. Depois, é muito importante tornar um hábito a sua escrita, tornar um hábito essa capacidade de organizar as ideias, até mesmo fazer um diário. Também tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, sobre como fazer um diário, como desenvolver essa escrita diária pode ajudar na sua concentração. O quinto ponto é sobre o exercício físico. Aqui eu não quero falar sobre o exercício físico como uma pílula mágica, muito menos como eu vejo diversas pessoas falando, né? Porque é bom para a saúde e tal. Mais do que isso. Aqui eu quero trazer a ideia do exercício físico um pouco para a alma, para que nós, cuidando do nosso corpo, estejamos cuidando do nosso interior, porque o foco, ele é interior. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando eu tenho Jules Payot fala nos seus livros, Sertilhandes também fala sobre como os grandes pensadores desenvolveram as grandes ideias encaminhadas ao ar livre, em contato com a natureza. Isso não deixa de ser o exercício físico que nós temos que buscar. É importante que o exercício físico não esteja orientado somente para uma, se possível, nada, né? Mas para nossa vaidade, para querer aparentar de uma determinada forma, para ter o corpo perfeito. Não, aqui a gente vai fazer um exercício físico com uma forma saudável de silenciarmos um pouco o exercício mental e deixarmos com que as ideias venham em um momento um pouco mais leve. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma caminhada ao ar livre, desenvolvemos a corrida, ou até mesmo, se você gosta, né, vai fazer uma musculação, é importante que aquele momento ali você limpe a sua mente, foque no que você está fazendo e, se possível, não se deixe dispersar com comparações, olhando para as outras pessoas, mas o exercício físico que realmente importa aqui para o seu foco é essa parada na agitação para conseguir tirar um tempo para desenvolver o seu corpo, cuidar do corpo para que a sua mente esteja disposta e animada ali para o trabalho, para o estudo. Outro ponto, e esse eu quero fazer também um pouco mais detalhado sobre isso, mas reduzir o tempo de uso de redes sociais é fundamental para desenvolver o foco. Se você ainda vai usar, né, a gente não consegue fugir das redes sociais, tentar filtrar ao máximo quem você segue, o que você consome e, se possível, buscar os conteúdos com mais conteúdo. Porque a gente fica horas e horas ali, entorpecidos pelas redes sociais e muitas vezes a gente termina ali e não sabe o que a gente fez, a gente não lembra de nada que a gente viu, a gente ficou mais cansado e disperso e não consegue trabalhar bem. Então, é importante que você aqui coloque um limite de tempo para o uso de aplicativos e redes sociais, né, seja no celular, seja no computador, e prefira para que durante o momento que você esteja usando, você escolha bem os conteúdos que você consome. E, se possível, conteúdos mais longos, realmente que tragam algum conhecimento, alguma reflexão para você, não simplesmente vídeos de 10 segundos que te dispersam completamente, você nem vai lembrar deles daqui uma hora, né? Então, para quê? Um pouco buscar esses conhecimentos mais longos. Então, eu recomendo aqui apelar mais para redes sociais como o YouTube, que trazem conhecimentos realmente profundos e te fazem refletir. Também textos, né? A gente está vendo ressurgir aí uma onda de pessoas que escrevem nas redes sociais, em blogs. Tem o meu Substack, se vocês quiserem conhecer, em que eu publico textos por lá. E buscar usar esse tempo que a gente está no celular também como uma forma de buscar a concentração. Bom, pessoal, essas são algumas orientações de como nós podemos desenvolver mais o nosso foco. Eu vou trazer mais orientações sobre isso aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e consigam, né, aplicar de uma maneira prática essas ideias para que nós tenhamos cada vez mais uma vida com clareza, com contemplação, com um olhar voltado para aquilo que vale a pena, porque nós temos foco naquilo que nós fazemos. Não adianta nós passarmos a vida inteira vivendo, empurrando com a barriga as tarefas, as situações, os deveres, quando a própria vida é o caminho, né? Então a gente tem que aproveitar esse caminho e ter foco, né? De nada adianta a gente viver sem estar presente. Eu acho que o ponto principal do foco e desse vídeo é você começar a estar mais presente naquilo que você faz, com as pessoas que você está, nos seus deveres, nos seus lazeres, em todas as coisas, voltar os olhos para aquilo que vale a pena. Porque se a gente vive a vida dispersa, quando a gente vê, passaram-se anos, e o que a gente fez, o que a gente pensou, o que a gente viveu, com quem que a gente esteve, tudo parece que passa num borrão. E é importante que a gente esteja presente, com foco, com um olhar para aquilo que vale a pena, para que isso não nos aconteça. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.